Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, espero que você aprecie e goste do conteúdo, tá certo? Vamos lá. Hoje lhes trago um livro que eu achei de excelência. Se fosse para colocar uma nota, eu não diria, mas seria 10. Hoje eu farei a princípio para vocês 3 perguntas. Vejam só. A primeira seria: como realizar seus desejos? A segunda seria: como comprar aquilo que você não apenas deseja, mas também necessita. E a terceira seria a seguinte: seria o dinheiro aquilo que você realmente precisa? Para fazer um complemento geral em relação a essas 3 perguntas, eu até colocaria uma quarta. Seria a seguinte: se gostamos tanto de dinheiro, por que o tratamos tão mal? São essas perguntas, são essas questões que George S. Clason, o George Samuel Clason, se propõe a responder. Mas quem foi Clason? Venha comigo e você irá conferir isso muito bem. Clason foi um autor e escritor americano, tá certo? Ele foi conhecido por publicar o seu livro, esse que eu estou aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele publicou pela primeira vez em 1920, tá certo? E é justamente sobre esse livro que eu irei falar hoje. O Homem Mais Rico da Babilônia é uma coletânea de panfletos. Na verdade foi, né? Mas ao longo do tempo, na verdade, essa coletânea de panfletos acabou virando esse belo livro, que é um belo clássico, ok? Vale ressaltar também que alguns trechos que Clason aborda no livro não seguem tanto um contexto histórico. Por que eu digo isso a vocês? Isso não vai interferir na leitura, mas para um leitor que é atento, que gosta de história, vai perceber algumas questões ali envolvidas. Mas no geral, o livro é para todo mundo, independente do gênero, cor, raça, etnia e assim por diante. É, sem dúvida, um livro excelente. É supranacional. São para todos realmente, ok? É um livro histórico e apreciável. No aspecto histórico, eu só vou salientar para vocês que, como Clason viveu antes de algumas descobertas arqueológicas da Babilônia, por exemplo, então algumas tiragens ali, que ele vai colocar no fim do livro, por exemplo, não trazem um aspecto histórico, porque não sabia realmente se de fato esse império havia existido, ok? Dito isso, vamos adiante. Sem demora, vamos para o livro, que é o que nos interessa. Como eu havia dito, O Homem Mais Rico da Babilônia foi e é uma coletânea de sabedoria. Sem dúvida alguma, é um livro onde ali são reunidos conselhos principais que vão nos dar a base tranquila para ser prósperos. Esse é um início de uma jornada. Para quem quer crescer financeiramente, o livro vai dar todas essas noções básicas, tá certo? Então, a partir dele, é possível que você galgue patamares muito maiores. Então, eu recomendo fortemente para você, principalmente para quem não tem base nenhuma, ok? E para quem tem, também é um ótimo livro. Vamos lá, sem medo de ser redundante, vamos começar pelo começo. O Homem Mais Rico da Babilônia irá iniciar-se de uma forma tranquila. Primeiro iremos identificar um personagem chamado Bansi. Ele está lá tranquilo, entre aspas na verdade, em pleno sol escaldante. Bansi está encostado numa mureta, como se tudo tivesse parado. Bansi está ali perplexo, imaginando coisas. E em seu torpor, ele esquece do mundo à sua volta. Ele esquece dos jardins suspensos, ele se esquece dos seus afazeres, ele se esquece de quão rica e próspera é a sua cidade. Uma cidade belíssima, com muros grandiosos, alguns, só mais uma curiosidade, chegam a estimar que eram tão largos e tão grandes os muros que era possível passar uma carruagem por cima. Apenas uma curiosidade para vocês. Bassi continua ali, sob o sol escaldante, apenas pensando, imaginando, e não faz o trabalho. Bassi faz carruagens, mas, no entanto, naquele momento, ele está sob o sol, sem exercer sua atividade. Enquanto isso, seu amigo Cobb se aproxima. Ele não nota, a princípio. Na verdade, ele apenas desperta de seu torpor quando ouve uma som da lira. E Cobb, aparece e entra em cena. A partir daí teremos a conversa de 2 amigos que gostam
muito um do outro. Vale notar também que Cobb o sauda Bassi com vigor e alegria, dizendo que os deuses o abençoem. Aí entra um aspecto interessante no livro também, a perspectiva da religião. Vale a pena conferir também esse quadro dentro do livro, tá certo? Mas Cobb o cumprimenta, o sauda com alegria e vigor, mas Bansi reage como quase que com indiferença. Cobb então pergunta o que houve com o amigo. Bansi então passa a dizer a Cobb que tudo se deve a um sonho, que na noite anterior o trouxe muita felicidade, mas que no momento ali oportuno, naquele momento, não está dando prazer. Cobb então, com dúvidas, pergunta se o sonho foi tão bom assim para você, por que então a tristeza? Bassi responde que o que ele sonhou era: eu tinha uma bolsa cheia de ouro. Podia colocar a mão na bolsa, sentir as moedas e gastar no que eu quisesse. Podia dar presente aos meus filhos, fazer tudo o que minha esposa quisesse também. E se ela me pedisse algo, eu teria o dinheiro para dá-la. Um belo homem, não é mesmo? E as mulheres gostariam de um homem assim? Continuando, podemos ver que Bansi está triste, porque a realidade não é a do seu sonho. Muito pelo contrário. Cobb então pergunta: se tá tão ruim assim, então por que você não volta-se pro trabalho? Você persiste dizendo que não sente alegria em relação a isso que ele está fazendo, tá certo? Cobb então pede a ele 2 moedas de prata, na verdade 2 ciclos de prata. Lembrando que a moeda ela só veio existir no século 6, 7 a.C. Então é um contexto um pouco mais recente. Então o contexto aqui é ciclos, tá certo? Mas haverá também moedas. Só a aplicação do contexto para vocês também rapidinho aqui. Mas Cobb, além de pedir isso, houve uma resposta negativa de Bansi, que ele diz o seguinte: se eu tivesse 2 ciclos, não poderia emprestá-lo a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois nenhum homem em sã consciência empresta tudo o que ele tem. Drástico, não é mesmo? Mas essa foi a resposta de Bansi a seu grande amigo. Bansi respondeu isso e Cobb ficou perplexo, ainda assim o questionando. Bansi, tendo essa perspectiva, né, e o drástico sonho, começa a conversar com Cobb sobre algumas questões que ali envolvem os amigos. E numa conversa entre os dois, surge algumas pessoas. Na verdade, surge também, além das pessoas ao fundo, o barulho de um sino. O que significa esse sino? Significa que se aproximam carregadores de água. Ambos os amigos olham para aquela turba que carrega água. Homens, escravos, quase que seminus, apenas com uma única função: subindo ruas para que suprissem a necessidade de ricos, poderosos e do próprio rei. Eles olham, veem a tristeza nos olhares e um deles diz: nós não somos tão melhores quanto eles. Dentro desse quadro e dessa verdade aterradora, surge uma pergunta a posteriori. A pergunta que eu diria que mudou tudo. Até digo que, às vezes, é mais interessante fazermos boas perguntas do que termos qualquer resposta. E a pergunta foi a seguinte: não podemos então descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Vou repetir. Não podemos nós também descobrir como outros conseguem ouro e fazermos igual a eles? Qual é a ideia? Eu também quero. Então vamos e aprendamos com o outro. Eu acho que está implícito, aí pelo menos, algo interessante. Devemos aprender com outros aquilo que nós não sabemos ou não temos. Acho interessante esse ponto. Então, ambos partem em busca do conhecimento que lhes trará aquilo que eles tanto almejam. Será que eles irão conseguir? Mas quem encontrar? Quem que poderia fornecer para eles tão vasto conhecimento? Vou trazer para vocês um aspecto interessante aqui do livro.
diretamente dele, para que vocês tenham uma noção de quão incrível esse livro é. Cobb lembra-se de um velho amigo. E o interessante que Cobb vai narrar é o seguinte, vou trazer para vocês aqui a leitura na íntegra, que é muito preciosa, muito interessante, vale muito a pena. Cobb diz o seguinte, abre aspas, ainda hoje, lembrou Cobb, passei por outro velho amigo, Arcade. Estava em sua linda carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com desprezo, que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobb, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Cobb. Tão rico, acrescentou Basir, que, se encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar a mão e, sem grande dificuldade, retirar ouro de sua gorda algibeira. Agora vem um aspecto também que eu acho profundamente interessante. Tolice, replicou Cobb, a riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade, logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos, diz Cobb, que conservam suas reservas sempre altas, por mais que seja a liberalidade com que gaste dinheiro. Percebeu o aspecto? Aqui a ideia é, um homem não guarda ou não coloca todo o seu patrimônio em um simples ativo. Ao longo do livro você vai perceber mais princípios e questões que você realmente vai explodir sua mente. Algo que vai deixar você, caraca, por que eu não percebi isso antes? Conselhos e princípios simples que se aplicam a qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer época. Não se preocupem com isso, tá certo? Aqui, os mesmos conselhos desse livro, podem ser usados daqui a 100 anos. E poderiam também ser usados antes, há muito tempo atrás, 1000 anos atrás, ou até muito mais, tá certo? E podem, sem dúvida, ser aplicados também hoje. Continuemos. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansi. Ele está me trazendo uma nova compreensão. Me faz perceber que, por que nunca encontramos ouro? Nós nunca o procurávamos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso, até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuoso da lira. E nisso, eu também tive êxito. Nas coisas que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Os deuses parecem satisfazer com que continuemos assim. Agora, finalmente, vemos uma luz, brilhante como os raios de sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar. Vou repetir. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar. Mas, com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Perceba, você aprende, você procura o conhecimento para que você consiga encontrar caminhos que te direcionem aos seus desejos. Vamos hoje, mesmo à procura de Arcade, insistiu Bansi. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. E assim encerra-se a nossa primeira parte do vídeo, tá certo? Se vocês quiserem, se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, curta, comente, compartilhe e que nós faremos mais algumas partes aqui para que tanto eu quanto você possamos continuar aprendendo com esse livro e também com outros. Até a próxima!